Será que tá certo, gente? Acho que foi, hein? Conversando de Daniel Rezende. Pessoal, eu tô meio analfabeta digital, aí eu tô tentando botar aqui o comentário. Deixa eu fixar. Como que faz pra fixar o comentário? Vixe, não sei. Oi, pessoas. Deixa eu assinar para as pessoas aqui, assinar. Oi, pessoas. Oi, André. Oi, Bruno. Oi, Daniel. Oi, Vanessinha. Oi, Tobias. Bom, gente, o Daniel aqui já solicitou para entrar, mas só para fazer uma pequena introdução antes de colocar ele, como vai ficar gravado, né? Então, para as pessoas entrarem no IGTV e entenderem o que está acontecendo. A gente vai contar hoje um pouquinho da história de conversão do Daniel. O Daniel, ele se converteu do protestantismo para o catolicismo e ele vai contar um pouquinho da história dele. Tô fazendo essa live por mim também, porque eu tô super curiosa para saber a história dele. Não uma curiosidade ruim, mas uma curiosidade boa, né? De saber tudo que falaram para ele, como que ele estudou, enfim. Então, não consegui travar o comentário, não sei por quê, como que faz para travar. Ah, fixar comentário aqui. Consegui. Agora eu vou aceitar, então, a entrada do Daniel. Beleza? E aí, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Você tá me escutando bem também? Eu tô usando um foninho aqui, ele não é dos melhores não encontrei outro. Se ficar ruim o meu áudio, você me fala que eu desligo ele e a gente vai pelo do telefone mesmo, beleza? Beleza. Se der eco, você me fala que eu tô sem fone também. Às vezes dá um pouquinho de eco. Pouca coisa. Beleza, então. Eu botei aqui, fixei. Quase que eu coloquei Daniel Dias. História de conversão de Daniel Dias. Gente, não sei de onde que eu tirei que seu sobrenome é Dias, meu Deus do céu. Mas aí eu botei, é Resende com Z mesmo ou com S? Com Z mesmo, você acertou. Botei. Ó, as pessoas, seus amigos aí, presente. Presente. Olha mesmo, tô vendo alguns rostos conhecidos aí, bacana. Você quer fazer algum comentário, alguma apresentação, alguma pergunta para os seus amigos? Porque os meus já conhecem tudo. Não, eu já fiz uma apresentação antes de você entrar, falando que a gente vai contar um pouquinho da sua história de conversão, né? Uhum. Você já me contou um pouco no WhatsApp, me mandou uns áudios aí, escutando, eu escutei um pouquinho da sua história de conversão, mas eu sei que ela é longa, né? Porque é a sua vida, né? Tem muita coisa pra gente falar aí na frente, pela frente. Então, é isso. Para quem está entrando agora, a gente vai contar um pouquinho da história de conversão do Daniel. A gente se conheceu pelo Instagram mesmo, tá dando barulho, né? Oi? Me preparei. Tá dando um barulho estranho. Será que é o meu? Olha, deixa eu fazer um teste aqui no meu. Parou o barulho, continua. Continua um pouquinho. Aí, parou. Parou. Agora parou. Parou pra mim? Parou pra você? Você tava escutando? Tá ok. Você tá conseguindo me ouvir bem? Se tiver, eu vou tirar esse fone. Não, tô conseguindo. Tá melhor agora. Tá, beleza. Então, Então, beleza. eu e o Daniel, a gente se conheceu pelo Instagram mesmo, gente. A gente não se conhece pessoalmente. Esse mundo de Instagram que a gente conhece um monte de pessoas, né, assim. Então, foi aí que eu descobri que o Daniel se converteu. E aí ele fala um pouco até no Instagram dele, quem quiser começar já a seguir ele, né? Ele fala um pouco sobre literatura, livros, faz alguns resumos sobre alguns livros, né, Daniel? Nós estamos tentando aí, né? Vamos ver se o pessoal gosta. Ah, com certeza, Você eu já quer, tô gostando. Diga. você quer que comece? A gente vai começar então, gente.
para tentar entender um pouco da história do Daniel, assim, se ele sempre foi protestante, como é que foi a família dele, porque sabe o que eu já escutei nessa vida, Daniel? Que só quem é protestante ruim, assim, protestante mais ou menos, que vira católico. Ah, tá. Então, já escutei isso. Então, assim, já vai contando um pouco dessa história, se você sempre foi protestante, como que é isso daí desde pequeno, assim. Então, para eu não me perder, não me enrolar, eu vou usar a mesma colinha que eu usei para poder te fazer aquela explicação aquela vez, entendeu? Só para Tá não bom. colocar o carro na frente dos bois, né? E deixar um negócio muito pesado, assim, para o pessoal entender. O que acontece? Eu nasci numa família católica, porque o meu pai e a família do meu pai são católicos. Não são o que a gente chama de católicos praticantes de a missa todo domingo, de procurar os sacramentos e tal, mas são católicos. E meus pais eram muito novos, minha mãe tinha 15 anos, meu pai tinha 18. E então, assim, prevaleceu assim, o estilo assim, da família do meu pai, né, a religião da família do meu pai. Me batizaram meu irmão um pouco tempo depois, e passou pouco tempo, meus pais se divorciaram, e a gente ficou sob a tutela da minha mãe. Sempre tendo um certo contato com a família do meu pai, mas sob a tutela da minha mãe. Por alguns períodos de tempo, a gente morou com os meus avós maternos, que são extremamente protestantes, e do lado da família da minha mãe, uma boa parte é protestante. Pelo menos a parte que eu tive contato, a maior parte da minha vida é protestante. Então, eu tenho primo pastor, tenho prima pastora, pessoal que sempre está atuando na igreja. A minha própria avó, ela sempre procurou estar ajudando aonde ela estivesse. É uma pessoa assim, extremamente caridosa, minha avó materna, né? Então, assim, começou assim, né? Esse primeiro estágio. Fui batizado, ok, graças a Deus, antes dos meus pais se divorciarem. E uma coisa começou a marcar minha cabeça desde muito novo. Eu me lembro que eu achava muito curioso do porquê, de tempos em tempos, seguindo os meus avós e tal, a gente estava em igrejas diferentes, em cultos diferentes. Em alguns se gritava mais, dançava mais, fazia mais barulho, outros eram mais sóbrios e tal. E alguns falavam uma coisa a respeito das Sagradas Escrituras, outros tinham uma interpretação um pouco diferente. E como eu te falei, eu sou muito lógico, desde criança. E eu sempre pensava, gente, isso é uma coisa meio complicada, né? Por que Deus, em um lugar, ele fala uma coisa, em outro lugar ele fala outra coisa, e outra coisa? Esse negócio, assim, não tá muito certo, não me parece muito certo, nunca pareceu muito certo. E eu sempre tive essa questão de, tipo assim, a verdade existe. Eu nunca gostei muito de aceitar o relativismo, o que é certo, e o que é errado. Né? Então, sempre tive muito esse negócio. Se eu não entendesse aquilo ali, acabou, não tem conversa. Eu não vou aceitar porque, é assim e pronto, acabou. Até eu era, assim, muito boca dura. Minha mãe penava comigo com isso, porque ela me mandava fazer as coisas. Eu, mas por quê e tal? Isso é coisa de gente grande. Você não entende agora, não. Aquilo ali me matava. Eu também. Eu também, Você então também, assim, né? não aceito porque é. Não, mas por que Isso. que é? Sim. Exatamente. Então, essa questão de eu pensar que sempre existe uma verdade me incomodava muito em questão a igreja que eu estava, né? As igrejas. Porque, assim, à medida do tempo, eu fui vendo que existia trocentas vertentes protestantes, né? Eu não fazia ideia, igual hoje eu sei que alguns estudos apontam que há mais de 9.000 denominações protestantes mundo afora. É coisa demais. É muita coisa. Sim. Então, assim, se essas 9.000, em algum pontinho, elas divergem entre elas, então quer dizer que, assim, para você encontrar a verdade, se a verdade está em uma delas, você tem que ter muita sorte. É quase tipo assim, é mais difícil que um jogo na loteria. Você concorda comigo? Sim. E eu sempre ouvi que Deus é bom, Deus é amor, Deus está interessado na nossa salvação e tal. E eu achava aquilo assim meio incoerente, porque eu falava, meu Deus, se Deus é bom, se Deus é amor,
como que ele me coloca numa situação dessa que eu preciso no chute, na sorte, decidir encontrar a verdade, porque se der errado aqui, é o inferno, entendeu? E não vai ter jeito depois. Assim. Isso é uma questão muito complicada. Aí, deixa eu ver assim, na minha folhinha. Ah, beleza. E a minha solução mental na época foi a seguinte: olha, a Bíblia está ali, né? E como não tem como a gente saber a interpretação certinha de todas as coisas, eu acho que Deus vai julgar a gente pela nossa boa vontade de procurar conhecê-lo cada vez mais. Então, dessa forma, vai haver salvos aqui e ali, vai depender muito do coração, da inclinação da pessoa. Mas como eu sou um pouco mais reservado, se tratando desses assuntos religiosos, né? Quando eu vou nas festas, bebo minha cervejinha, fico tranquilo, converso pra caramba, mas nesse assunto eu nunca gostei de bagunça. Então, quando eu tinha lá para meus 14 anos, eu comecei a trabalhar num supermercado e a minha patroa me apresentou à igreja presbiteriana. Ela era da igreja presbiteriana. Isso eu tinha 14 anos. E aí eu comecei a ir, eu gostei. Minha mãe começou a ir, o meu irmão começou a ir. Porque o presbiteriano, ele tem o apelido de sorveteriano, né? Fala que eles são gelados igual sorvete, mas porque eles são mais sóbrios. Eles não têm esse negócio de pular, de dançar lá na frente, de dar pirueta. Então, assim, foi o lugar que eu me senti melhor. Né? Eu falei assim, ó, pelo menos aqui eu acredito que existe um certo decoro mínimo que Deus merece, entendeu? Uma posição de respeito. Eu fiquei na igreja presbiteriana por um tempo, não sei se foi uns 2 anos, 3 anos, entendeu? E depois, quando eu fui chegando assim na quase transição da juventude para a vida adulta, que você começa a ganhar certas liberdades e tal, eu também saio da igreja presbiteriana. Não vou dizer que foi por causa de questões doutrinais, porque eu estaria mentindo. Era mais assim, porque eu estava naquela fase que eu queria fazer farra, então assim, eu não posso acusar eles de nada, que eles toda vez foram muito bacanas comigo, entendeu? Mas, assim, eu nunca tinha falado assim, aqui está a verdade. Eu pensava, aqui é um lugar mais respeitoso para com Deus, né? E eu pensava, do jeito que as coisas não tem jeito de eu encontrar a verdade, nunca, acho que só depois que eu morrer, pronto, acabou. E aí eu lembro que no Senai meus amigos até me deram um apelido de banquete, eu era bem gordinho, né? Então gordo raciocina tudo com comida. Porque eles falando no dia de religião, eu falei assim, ó, gente, religião, né, principalmente no cristianismo, é como um banquete. É uma mesa cheia de pratos de comida, assim, e você vai comer aquele ali que te satisfaz mais, que aguça mais o seu paladar e tal, mas essa coisa, assim, falando que esse aqui é o prato certo, que esse era o meu raciocínio, né? Eu pensava, desde novo, que como as coisas deveriam ser, não querendo corrigir Deus, né, mas eu achava que seria mais fácil. Porque eu pensava assim, ó, se num supermercado existem vários setores, tem o hortifruti, tem a padaria, tem o setor de frios, laticínios, etc. e tal, esses setores têm seus funcionários, e ali também tem os seus encarregados, né, tem o encarregado de açougue e tal, etc. E todos eles se reportam a um superior, digamos assim, um gerente geral daquela rede de supermercados. E aquele gerente geral meio que faz o papel de pontífice com o dono do supermercado. Vai, passa todo o balanço, etc. Então, existe uma organização para aquilo ali não virar a casa da mãe Joana. Eu pensava, meu Deus, por que não existe uma organização dessa se tratando dos assuntos da igreja? Por que Deus não deixou uma certa hierarquia, um certo modo organizacional que pudesse nos guiar, para a gente não ficar tão refém dos nossos sentimentos, porque assim, será que realmente é só eu ir ali num culto e a hora que faz o louvor, a gente é movido sentimentalmente e tem uma sensação gostosa, né? Aí aquilo ali tende a trazer para todo protestante aquela sensação de conforto que seus pecados estão perdoados, pode ir embora para sua casa. Será que é isso mesmo? Depois disso, depois desse culto de domingo, a semana vai e rola a mesma coisa de novo, entendeu? Então, assim, aquilo ali não traz a verdadeira mudança que eu acho que tinha que haver. Eu não consegui. Aquilo ali, na hora eu falo assim, não, agora beleza, agora eu vou tentar ser um filho melhor, agora
eu vou tentar ser uma pessoa melhor, assim, assim, assado. Segunda-feira ainda estava no clima, terça-feira o negócio já começava a desandar, entendeu? Não que agora seja grandes coisas, mas isso aqui vai refletir no que eu vou falar da engenharia de santidade da Igreja Católica. Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo, né? Grande Padre Paulo Ricardo. E só que assim, beleza. Passou um certo tempo, eu comecei a questionar mais um pouco ainda. Tá, se entre todas essas igrejas, né, não tem uma certa, por que entre todas as religiões eu dei a sorte de cair justamente na certa? Aí a cobra fumou, por assim dizer. Nossa, deu até um nó na minha cabeça agora, você fez essa pergunta. Exatamente. Difícil. Exatamente, porque assim, se alguém me fizer essa pergunta, eu tenho a resposta, eu vou dar essa resposta aqui. Mas na época, essa pergunta me fez abandonar totalmente a fé, me fez cair no ceticismo, no ateísmo. Eu falei assim, não, até eu ter uma resposta, por quê? Né? Então sempre se vê esse negócio, eu sempre gostei muito de, tipo assim, andar de acordo com a minha consciência, doa o que doer, que aí o chicote estalou pro meu lado, né? Ah, não, agora você abandonou até a fé. Falei assim, ó, pô, se você não consegue ter nenhum argumentozinho para conversar comigo, para me manter na sua fé, por que você quer que eu fique nela? Né? Então, eu cheguei nesse ponto. E aí eu procurei as respostas, como eu te contei naquele áudio, na física. Porque eu comecei a me aproximar de algumas teorias físicas, comecei a gostar daquele negócio, né, a física quântica. A física ela é mais ou menos a forma de você pegar um relógio, abrir e começar a olhar como as peças se encaixam, como elas funcionam, né? Como que, tá, isso aqui gira por conta que isso se encaixa aqui. Isso me fascina muito, eu gosto muito de entender como que as coisas funcionam, a estrutura das coisas. E entrei no curso de física, igual eu te falei. E foi indo, até o momento que eu comecei a entender o seguinte, olha, tudo bem, a física explica muita coisa, mas todas essas explicações, elas se baseiam em postulados, né, em súplicas, digamos assim. Primeiro eu te peço que você acredite nesse pontinho aqui, que vai ser a base de toda a argumentação. A partir daquilo, toda a argumentação lógica, ela faz sentido. Mas aquele primeiro pontinho, você precisou fazer um ato de fé para acreditar nele. Por exemplo, a teoria da relatividade, ela parte da ideia de que o tempo e o espaço são relativos. Você faz uma quantidade de cálculos consideráveis para comprovar isso, que dependendo da velocidade de um corpo, o tempo para ele passa diferente, mas para tudo isso fazer sentido, você parte de um postulado lá, né, digamos assim, um ato de fé de que a velocidade da luz ela é igual para todos os referenciais. Então, assim, eu estou dando um exemplo da teoria da relatividade, mas tudo nas ciências naturais é isso. Você vai procurando explicações até que chega um ponto que, assim, aquilo ali é observável. Você observa e desenrola o raciocínio. Por que é daquele jeito? Não sei. O professor meu mesmo fala, chegou um certo ponto que você fala, não, porque Deus quis. Que Deus fez assim, que o universo, assim, nesse pontinho, no comecinho, a raiz dele, que Deus quis. E o professor fala isso. Não é um professor que eu sou muito fã, mas ele está correto. Então, assim, você retroceder a história do universo, igual tem a teoria do Big Bang, que até foi uma teoria de um físico católico que foi secretário do Papa, Lamaitre, se não me engano o nome dele. O cara era foda demais. Ela faz muito sentido, né? Lógico, tem controvérsias e tal, mas é uma teoria muito interessante. Ela fala que o universo surgiu em um momento assim que toda a energia do universo, toda a matéria do universo era energia, e depois ela se expande, converte em matéria, etc. E tal. E a partir daí, todas as leis da física passam a valer. A partir daí, o tempo passa a existir. Mas e antes? Nós temos esse problema. E quem mandou essa energia? E essa energia veio de onde? E quem deu esse estalo inicial? Então, a física, ela tem limitações. Eu não sou expert em física, né? Não sou mestre, não sou doutor em física, nem nada, mas com um pouco de dedicação, você já vê que existem certas limitações. Então, é nesse campo de ação que um físico trabalha. E o campo de ação, o que você se interessa fora desse campo de ação, por onde que você vai agir?
Aí que deu o pulo do gato, né? Igual eu te falei que dia. Eu conheci um tal de Olavo de Carvalho. Como que foi? Polêmico. Polêmico. Polêmico Olavo de Carvalho. Uns amam, outros detestam, mas eu conto com a maturidade de todo mundo para poder separar opiniões de fatos. Eu estava dando faxina no kitnet que eu morava, lá em São João del Rei, onde eu faço faculdade. Igual eu te falei agora há pouco, eu estou na casa da minha mãe por causa que a faculdade parou. Minha casa mesmo é em São João del Rei. E eu estava dando uma faxina lá no kitnet que eu morava e não sei por que cargas d'água, o YouTube estava tocando algumas coisas lá, puxou um vídeo do Olavo de Carvalho. E eu deixei tocar por causa da voz dele. Ele tem voz de velhinho, de vovô. E eu gosto desse tipo de voz por causa dos meus avós, me lembro dos meus avós. E existe todo aquele preconceito lá dentro da faculdade com a questão do Olavo de Carvalho. Mas eu deixei rolar e eu fui ouvindo as coisas que aquele homem foi falando e foi fazendo muito sentido. E ele falava certas coisas e eu falava assim, não, mas isso é maluquice. Mas deixa eu pesquisar. Pronto, achei a fonte que ele falou, não, realmente está certo. Ah, tá. Depois comprei um livro dele, comecei a ler aquele livro Mínimo, que é uma coletânea de mais de 300 artigos. Eu levei meses para ler aquele livro, mas porque eu pesquisava artigo por artigo, artigo por artigo. E o Olavo, o forte dele, ele é conhecido por essas teorias, não, por essas análises políticas e etc. Mas o forte do Olavo é a filosofia. O curso de filosofia dele é excelente. E aí, em algum momento, eu tive contato com o que ele falou da metafísica, né? Que, digamos assim, você extrapola esses limites que eu achava na física. Ah, vamos falar da eternidade, de onde o tempo e o espaço não tem mais jurisdição. Aí eu falei, nossa, então existe essa ferramenta de investigação da natureza que chama-se metafísica. Então foi o primeiro estalo que eu tive. E pela metafísica, depois você vai olhando, você vai estudando metafísica, você vê que há necessidade de um Deus. Ou seja, ele é aquele que causa todas as coisas, a causa necessária para tudo, e que ele não necessita de uma causa para ele, pois ele está na eternidade, ele é a eternidade, então ele não carece um antes, entendeu? Tudo se mede a partir dele. Beleza, então comecei. Então, essa já mudou uma questão. Faz todo sentido existir um Deus, mas ainda não resolvia. Por que não é o Deus da Polinésia? Por que não é o do hindu? Por que é o do católico? Você está me entendendo? Ainda tínhamos essa questão ali. Eu lembrei de uma coisa que eu não te falei naquele áudio, que foi o seguinte: no decorrer desse tempo, eu li a Divina Comédia. E eu fiquei assombrado com a riqueza daquilo ali. E eu pensava assim, que a Igreja Católica era só mais uma empulhação, como existiam várias empulhações protestantes, entendeu? Só que a hora que eu pego e leio a Divina Comédia, eu falo assim, não, a Igreja Católica, pelo menos, ela tem uma riqueza cultural que eu quase caí para trás na hora que eu li aquele livro. É lindo demais, é lindo demais. Eu quero ler a Divina Comédia uma vez por ano o resto da minha vida. Você tá entendendo? Então já me deu uma certa admiração pela história da Igreja Católica, mas ainda não satisfazia aquele quesito lógico, né? Por que, né, o cristianismo e por que dentro do cristianismo a Igreja Católica? Aí um dia, eu não sei, eu não me lembro se foi no Facebook ou se foi no YouTube, no Instagram, o que foi, mas que eu me deparei com um vídeo do padre Paulo Ricardo falando sobre aborto. Era uma coisa que eu me interessava muito, entendeu? O Olavo até já tinha desfeito na minha cabeça a possibilidade de cogitar essa questão de aborto, porque igual ele fala, consenso não significa nada. Eu e você podemos chegar a um consenso agora não significa que a gente achou a verdade sobre um assunto. Não há consenso sobre quando a vida começa. Mesmo se houvesse, não significa que eles estariam corretos. Os médicos, cientistas, etc. Então quer dizer que todo aborto é uma aposta com a vida. Você não aposta, você não dá um tiro numa direção contando que existe alguma possibilidade de você matar um inocente. Então, todo aborto, independente de religião, ele é imoral, ele é antiético. Então, não tem conversa. Só que eu vou e vejo um vídeo do padre Paulo Ricardo, eu não lembro direito quais foram os argumentos, mas assim, foi um vídeo devastador. Ele acabou com seus adversários lá nesse debate sobre aborto. E eu olhei aquele padreco, né, que eu olhava para os padres e repetia a expressão do meu avô, esse padreco, né, meu avô protestante, e falei, esse homem é intelectual, esse homem merece meu respeito, pela forma que ele fez. E eu não conseguiria colocar
com tantos argumentos, o que ele defendeu ali agora. E se vocês ouvirem barulho de gato miando, é porque tem 4 aqui em casa, tá? É assim mesmo. Tomaram banho esse final de semana, né? Eu vi o banho que você deu nele, ele detesta tomar Eu vi o banho. banho, né? Tá todo cheiroso. E aí eu falei assim, gente, esse Padre é um intelectual. Deixa eu procurar saber mais sobre ele. E aí eu vi o canal dele no YouTube. E vi que tinha lá uma playlist, A Resposta Católica. E aí nós vamos chegar agora nós chegamos naquela questão que você falou das mentiras que contaram para mim. Eu lembro até que teve um texto no Enem uma vez que falava, eu nem entendo essas coisas, né? Do fulano que bateu no filho, e o filho bateu no neto, e o neto bateu no bisneto. Essa coisa de patriarcado que ele sempre tenta colocar sem imagem. E a palavra final lá era assim, no fim, apesar de culpados, todos éramos inocentes, que nós carregávamos era um legado cultural. E eu vejo que muitas pessoas que me ensinaram certas coisas sobre a Igreja Católica também são meio que inocentes. Por exemplo, meus avós, que são pessoas honestíssimas, eles passam até muito rei na vida por causa da honestidade, da ingenuidade deles, entendeu? Muito do que eles me passaram foram passar para eles lavagem cerebral de pessoas que eu sei que são muito mal intencionadas. Mas entre essas questões, estava lá, tipo assim, idolatria, os católicos são idólatras. Por quê? Porque eles fazem uma imagem de uma santinha e acham que aquela santa ali é Deus. Ou que o Papa é Deus, que o Papa faz o lugar de Deus. Que os santos têm poderes de fazer coisas no céu, independente de Deus. Então eles colocam os santos no lugar de Deus. Então tudo isso foi criado na minha cabeça. E na época que eu era protestante, eu falava assim, olha, eu não sei entre as igrejas protestantes, mas a igreja católica está totalmente fora de cogitação, porque aqui o povo não tem coragem nem de abrir a Bíblia. Porque você pega e abre a Bíblia ali, né? Êxodo 20, eu acho, né? Não farás imagens, etc e tal. Então, assim, protestante malicioso mesmo, ele usa a Bíblia igual um advogado e usa a Constituição. Ele vai só naquele trechinho que favorece a sua base argumentativa. Fora ele não quer saber do resto, ele não quer saber do contexto, do que se trata, entendeu? Da forma geral da coisa. Igual, eu não sei se eu falei com você, a historinha dos cegos que vão no zoológico ver o elefante, né? Eu falei com você? Não, acho que foi com a minha amiga Maria Angélica. A história dos cegos que vão no zoológico conhecer o elefante. O pessoal levou um grupo de ceguinhos lá no zoológico, coloca lá e fala assim, gente, o elefante está aí diante de vocês, né? Aí um vai, pega o rabo e fala assim, olha, o elefante parece um chicote. O outro vai, pega a orelha e fala, não, gente, parece uma folha. O outro vai e pega a pata e fala assim, não, gente, parece um tronco, uma coluna de alguma coisa. O outro pega a trompa e fala assim, não, isso aqui é uma mangueira. Então, assim, você não conhece o objeto olhando os seus recortes, seus pedacinhos. Você conhece o objeto, ele só faz sentido quando você olha ele por um todo. Fala assim, não, ele é composto disso, essa é a função disso, daquilo. Então, essa é a forma correta de você fazer qualquer análise bíblica. Não é por trechinho. A pessoa vem com um trechinho, ela manda lamber sabão. Fala assim, não é assim que funciona. E, beleza, né? Aí, questão do Padre Paulo Ricardo. Aí eu comecei a olhar a playlist dele lá, A Resposta Católica. E comecei a ver que vários temas ali eram respostas àquelas objeções que eram me dadas na época da igreja protestante. Nessa questão, por exemplo, os católicos adoram santos. O que é a questão das imagens? O que é a idolatria? A diferença dela para a veneração? O Padre Paulo Ricardo tem, assim, até coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, assim, eu não tenho medo. Se eu tivesse certo, a única coisa que eu ia ver era achar um erro ali, mas se eu tivesse errado, glória a Deus, vou conhecer a verdade. E aí eu comecei a olhar vídeo por vídeo, e todas aquelas mentiras foram sendo desfeitas. Até assim, um dos livros que eu trouxe aqui, A Resposta Católica, do Padre Paulo Ricardo, tem algumas questões mais chave, né? Nas playlists lá tem mais de 300 vídeos. Esse livro aqui, ele elenca algumas que são muito interessantes, então já começa a primeira dica do vídeo, é esse, A Resposta Católica, do Padre Paulo Ricardo. Mas aí surge aquela questão, né? Isso responde às objeções protestantes. Mas por que o Deus dos cristãos
entendeu? Já que não existia aquela estrutura do supermercado que eu te falei, que eu achava que tinha que ser a mínima. E em algum momento eu vejo o padre Paulo Ricardo falar de um tal de sucessão apostólica. Pessoal, sucessão apostólica, o que que é isso? E aí, olhando a coisa por um todo, eu comecei a ver, tá, Deus começa a dar-se a conhecer ali no Velho Testamento, e parece que ele sempre age da mesma maneira. Ele vai mudando certos aspectos, mas sempre segue um mesmo fio da meada. Ele sempre escolhe um povo, e daquele povo ali, ele faz uma elite de sacerdotes. Esses sacerdotes são certinhos, são santos? Não, eles fazem muitas cagadas. Mas Deus fala assim, olha, com eles é eu que me viro. Né? Tem o caso, por exemplo, dos irmãos de Moisés que vão lá chamar a atenção dele, que ele pega uma esposa da Etiópia, se não me engano, mais uma esposa lá, e aí Deus fala assim, olha, eu escolhi o Moisés, é eu que vou corrigir, se eu achar que tem que corrigir, quem são vocês? Então não é que o Moisés faz tudo certo, não. E a gente vê pela Bíblia que ele não fez, mas Deus fala assim, olha, aí tem uma hierarquia e vocês têm que respeitar por respeito a mim em primeiro lugar. É a minha escolha, a minha decisão. E a gente tem que carregar isso, nós católicos, temos que ter esse senso em relação ao clero. Aí você vê todo esse traço no Velho Testamento, e quando você chega no Novo, você enxerga isso de novo. Porque, assim, apóstolos foram 12, mas e discípulos? Tem essa distinção. Tem momentos que você vê e fala assim, Jesus está pregando ali para 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. As testemunhas oculares, o povo que viu os pães sendo multiplicados, os peixes sendo multiplicados, o filho da viúva sendo ressuscitado, o paralítico andando. Então, assim, a quantidade de testemunha ocular é muito grande. E isso também vai ser importante na argumentação. E dessa comunidade toda, ele vai e seleciona um pequeno grupo, a elite dos seus escolhidos ali, e ele vai instituir o sacerdócio, que é o quê? Eu vou dar para vocês autorizações, poderes, por assim dizer, que só vocês vão ter, para vocês dar sequência na obra que eu estou começando aqui agora, entendeu? Então, assim, você vê o Velho Testamento, o maior feriado dos judeus, o Yom Kippur, né, que eles juntam todo mundo na Cidade Santa para poder o sumo sacerdote fazer aquele sacrifício em função do perdão do pecado de todo Israel, etc. e tal. Aquilo ali era um festival enorme, né, que tinha um símbolo religioso, o maior símbolo religioso, mas qual é a finalidade? O perdão dos pecados. Então, assim, o perdão dos pecados para o judeu era a coisa mais importante, era a coisa que só Deus podia fazer. Quando Jesus cura aquele paralítico, ele fala assim, os seus pecados estão perdoados. E ele lê na mente dos fariseus, fala, qual frase? Quem esse homem pensa que é para perdoar os pecados? Porque só Deus pode perdoar. Eles tinham um feriado todo ano que juntava o país inteiro ali só por conta disso. Então, tipo assim, quem que é esse homem para perdoar os pecados? E ele olha e fala assim, olha, o que é mais fácil? Dizer, levanta, pega seu leito e vai embora, ou seus pecados estão perdoados? Então, para vocês verem que eu tenho autoridade na terra dada por Deus para perdoar o pecado, eu te digo, levanta, pega seu leito e anda. E é isso que acontece. E aí, pouco antes da ascensão de Jesus Cristo, né, ele já morreu, já ressuscitou, está batendo o último papo ali com os apóstolos ali em vida. O que ele vai e fala? Ele dá esse poder de Deus para os apóstolos. Aqueles pecados que vocês perdoarem, serão perdoados. Aqueles que vocês retiverem, serão retidos. Vocês estão recebendo a autoridade que é máxima, que nenhum sacerdote nunca teve, que era só Deus que tinha, que é a de perdoar os pecados. É isso que importa no final das contas, porque sem isso, meu amigo, você vai para o inferno. Não tem mal pior nessa vida do que esse. Então, assim, tem os outros poderes poderes, né, que na verdade é uma autoridade, um estado de espírito, igual a gente conversou aquele dia, que ele deu aos apóstolos, consagração do pão no corpo verdadeiro de Jesus Cristo, e os demais sacramentos que nós conhecemos, e, digamos assim, o ponto-chave esse do perdão dos pecados. Então, você vê que aquele grupo ele é diferenciado, e ele só é diferenciado por uma ação direta do Cristo em pessoa ali. Eles não tiveram uma visão, eles não se sentiram chamados, entendeu? Foi o próprio Cristo em pessoa ali, e aquele pessoal, essa autoridade que foi dada para eles passam para frente em um ritual muito bem definido, estabelecido na igreja primitiva, que é a ordenação sacerdotal dos bispos.
entendeu? Então, assim, a obra de Deus acabou? Não, ela continua, nós estamos aqui, Cristo ainda não voltou. Mas a vida do sacerdote, ela cessa por um tempo. Os apóstolos morreram. E tá, depois que eles morressem, pronto, o negócio ficava assim, a Deus dará. Então, essa estrutura do supermercado, né, essa hierarquia que precisa ter para a coisa não virar a casa da mãe Joana, é a sucessão apostólica. É a autoridade dada aos bispos, o magistério da igreja. Na Bíblia fala, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, não é você pegando um livro e tirando a sua conclusão aqui que tá certo, não, meu amigo. Isso aí é aquela estrutura que eu achava que tinha que existir, eu descobri que ela existia, eu quase caí para trás nesse momento, entendeu? E aí eu procurei, falei, gente, o que é esse negócio de sucessão apostólica? Que loucura! E é ela que nos garante que, apesar de todos os erros, falhas, tropeços dos membros da igreja, todas as conclusões que o magistério da igreja chega, eles são inspirados pelo Espírito Santo, né? Cristo fala lá, quando Pedro fala assim, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele pergunta assim, quem vocês pensam que eu sou? Né? Quem que o povo fala que eu sou? Ah, uns falam que você é João, outros falam que você é Elias. E vocês? Quem que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro fala assim, você é o Cristo. Cristo é o ungido, né? O cara que nós temos esperando tanto tempo, que os apóstolos profetizaram. Ele fala assim, então Simão, né? Pedro chamava Simão. Então Simão, bem-aventurado você, porque foi meu pai que te revelou isso. E a partir de agora você é Pedro. Ó, pra você ver, a mudança de nome na Bíblia, você vê em vários momentos, ela carrega um significado. Quando muda-se o nome da pessoa, aquele nome abarca o papel daquela pessoa na história. Entendeu? Abrão, né? Abraão chamava Abrão, que significa pai. Mudou-se para Abraão, que é pai de nações. Né? Então, assim, você agora é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Vocês, falando para o magistério, né, para o conjunto dos apóstolos, vão receber a autoridade de ligar e desligar. Ou seja, o que vocês passar aqui vai começar a valer para mim no céu, né? Digamos assim, mas tudo inspirado pelo Espírito Santo, como eu disse. Deus revelou aquilo para Pedro, então Cristo já mostrou no comecinho, antes de vocês acharem que é mérito de vocês, é Deus que está guiando, tá, pessoal? O que vocês ligar está ligado, o que vocês desligar está desligado. Então, já começa isso aí. Quando alguém fala assim, a igreja católica de agora, nesse ponto, ela não é parecida com a igreja primitiva. Não interessa. Eles têm autoridade para ligar e desligar. Tá? A maioria desses argumentos são falsos. Mas nessa questão você fala, não interessa. Eles têm autoridade para ligar e desligar. Cristo deu essa autoridade para eles. Cristo falou para Pedro, olha, o diabo queria te esparramar, te esmigalhar como trigo, e eu pedi para o meu pai para te preservar. Então, Pedro, depois de convertido, confirma a fé dos seus irmãos. E, sim, trocentas partes no Evangelho mostra que Pedro foi eleito como digamos assim, o chefe daquela hierarquia, o pontífice, ele é o nosso primeiro papa. Entendeu? A igreja precisa dessa peça, né? Que é o chefe dos bispos. A gente vê isso mais claramente ali no comecinho do ato dos apóstolos. A circuncisão, que era algo extremamente importante para os judeus, entrou em xeque. Assim, gente, levar esse negócio para o povo de fora vai ser um problema, porque não é muito aceitável você querer, né? Não preciso nem falar. Mais velho ainda. Isso. Que antes era das crianças, né? E o povo começou a se converter depois de mais idade, aí o povo começou a não querer, né? Né? Eu ia ficar meio receoso com esse negócio. Só que aí você vê o seguinte, os apóstolos se juntam e começam a discutir aquela questão e tal, tá tudo muito bonito, mas aí Pedro vai falar assim, ó, gente, mas tá bom, tá legal, mas como Cristo, nosso Senhor, me deu autoridade para decidir a coisa, então aqui, ó, tô batendo o martelo revogado. Então, olha para você ver a questão do ligar e desligar. Isso era um costume lá desde Abraão, mais de 1.500 anos antes, gente, que lá vinha seguindo. E naquele momento ali, eles põem ponto final naquilo ali. Olha o poder de ligar e desligar, né? E a sentença final vindo por Pedro. Se não me engano, depois Tiago faz um discurso muito bonito, etc e tal, mas quem definiu a coisa falou assim, vai ser assim, que eu estou falando, foi Pedro, né? Então, assim, a sucessão apostólica, ela foi o sentido que eu sempre procurei e achava que não existia.
Eu comecei a correr atrás. Eu falei, não, esse negócio tá bom demais para ser verdade. E realmente é bom demais para ser verdade. E é verdade porque Deus pensou nos mínimos detalhes, entendeu? E, assim, só para eu não perder aqui, o que é o... Eu cheguei a ficar arrepiada aqui. É lindo demais isso. Nossa. É demais. E assim, aí eu lá venho estudando várias coisas, assim, a sucessão apostólica é uma coisa que eu sempre tenho muito interesse. Não há mais dúvidas para mim quanto à sucessão apostólica, mas eu gosto de conhecer cada vez mais, então eu comecei a procurar algumas obras que eu tivesse contato com isso. Para assim, quem tiver interesse, pessoal, que quiser começar a ver como é que é essa questão, um livrinho bem pequenininho, ó, olha para você ver. Tem 100 e poucas páginas. Ele chama Tradição Apostólica do Bispo Hipólito de Roma. Aqui é praticamente um manual, como se fosse um catecismo de como que tinham que ser feitos certos rituais. Então, ele vai falar da ordenação do bispo, que os bispos tinham que juntar, fazer assim, sem assado, um tinha que fazer oração para fazer a sagração, né? Sagrar um novo bispo. Isso aqui é a igreja primitiva. Isso aqui a igreja nem tinha, o Império Romano nem tinha dado uma trégua, entendeu? É a época que o pessoal ainda estava se reunindo em catacumbas, você está entendendo? Ano 200 e pouquinho. Você vê, Constantino vem 300 e pouco. Então, isso aqui é a igreja primitiva, é a igreja dos mártires. Inclusive, aqui em um momento, ele fala para o pessoal que se preparava para o batismo, que não era para eles ficarem aflitos. Por quê? Se no decorrer da caminhada o Império Romano pegasse e matasse eles, antes de eles serem batizados, iria ficar valendo o batismo de sangue para eles. Entendeu? Então, eles tinham essa intenção, estavam correndo atrás. Então, aqui é prova de que eles estavam em plena época de perseguição do Império Romano. É a igreja primitiva, né? Então, tem isso da tradição, da sucessão apostólica bonitinho nesse livro aqui. O Papa Bento XVI fala muito bem também nesse livro aqui, ó, Os Apóstolos, né? Foi escrito pelo Papa Bento XVI, muito bacana. É um compilado de algumas aulas que ele deu sobre a vida dos apóstolos, mas no comecinho ele fala sobre sucessão apostólica. E a pessoa também que quiser vai lá direto na fonte. Você tem aqui, ó, Padres Apostólicos, né, da Patrística. Você tem Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna. Isso são pessoas que foram discípulos direto dos apóstolos. É a primeira geração de discípulos. Mais adiante, você tem, então assim, final do primeiro século, começo do século II, esse livro que eu mostrei. Você tem aqui, ó, Contra as Heresias de Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, aqui, ó, se não me engano, ele escreveu no ano 177 esse livro. Gente, que é a igreja mais primitiva do que isso aqui, entendeu? Se não me engano, ele foi ordenado sacerdote por São Policarpo. Então, aqui a sucessão apostólica ela não está escrita, ela está desenhada, né? Também tem, mais adiante, do Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Aqui ele vai fazer uma lista dos sumos pontífices, assim, de Pedro até o Papa da época, também começo do século IV, ano 300 e pouquinho. Lógico, gente, não precisa ler isso tudo para você ser católico, só se você tiver interesse nisso. Para você ser católico, basta entender que existe um negócio que chama sucessão apostólica. E assim, o mais interessante é o selo de autenticidade de toda essa coisa, né? Essa sucessão apostólica, faz sentido, né? Mas assim, pode ser um raciocínio lógico. Somos mártires. Já pararam para pensar por que tanta gente teve que morrer no começo da igreja? O Império Romano se expandia, mas ele chegava nos lugares e não criava tanta treta com o povo. Desde que o povo pagasse uma certa quantidade de imposto, cultua os deuses que você quiser. Até criaram um tal do panteão, né? Que colocava um deus de cada nação que eles conquistavam ali, para aquele povo ali ir lá rezar no panteão sossegado. O romano não estava preocupado demais com isso, entendeu? Como diz o Chesterton, né? Ninguém morre por defendendo que Zeus traiu ou não traiu a sua esposa, entendeu? No cristianismo, você tem essa diferença do catolicismo, porque os católicos rejeitaram o lugar no panteão. Os católicos foram os que meteram o dedo na cara deles e falaram assim, isso aí é tudo obra do capeta, entendeu? Tá tudo errado. Ah, é? Então tá tudo errado, nós vamos matar vocês. Tudo bem, nós morremos.
E eles não morreram por um ato de fé, que eu gosto de falar. Um homem-bomba enche o corpo de bomba, explode, por um ato de fé. Você concorda comigo, Débora? Ele acredita numa coisa. Mas os primeiros cristãos, eles morreram por dar um testemunho ocular. Eles não morreram por acreditar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Eles morreram porque eles viram ele ressuscitar mortos. Eles viram ele curar paralíticos. Eles viram ele multiplicar o pão, o peixe, transformar a água em vinho. Ele ascendeu aos céus. Eles viram todas aquelas coisas. Então, assim, diante da verdade, a verdade é inegável. Não dá para negociar. A pessoa que vê todas essas coisas, ela não dá conta de olhar e falar assim, eu não vi. Mesmo com o leão sendo solto em cima dela no Coliseu, né? Mesmo com a espada já para cortar a cabeça, com a cruz ali esperando para a pessoa ser crucificada, igual foi com alguns apóstolos também, entendeu? Tipo, não dá para falar, não dá, vocês vão ter que me matar, mas não dá para falar que é mentira, porque eu vi que eu estava lá. Vocês querem que eu acredite em vocês e não nos meus olhos? Então, assim, o selo de autenticidade do catolicismo são os mártires, são a história dos mártires. Precisou vir 300 anos de gente morrendo, passando todo tipo de perseguição das mais atrozes, para hoje a gente ter essa segurança e falar assim, é o cristianismo, é o catolicismo, não é o Deus da Polinésia, não é o Deus hindu. Tá vendo a resposta, a coisa ganhando forma? O elefante sendo visto não só pela sua tromba, pela sua pata, pelo seu rabo, o corpo inteiro da coisa. E assim, aí, adiante, depois disso, assim, é um processo de Deus desfazer o homem velho e fazer o homem novo. Desfaz e faz, desfaz, faz. Tem dia que o pessoal, que beleza, né? Olha como é que eu tô progredindo na fé. Depois eu vou ter minhas quedas e falo, meu Deus, eu sou uma porcaria. E aí depois é a obra de Deus, né? Deus sabe muito bem refazer e quando refaz o negócio sai melhor ainda. E esse é o processo, assim, de santificação para nós católicos, né? Deus a todo instante derramando a graça dele e te ajudando, né? Você, a partir dos sacramentos, né, com a intenção de ser santo, você vai lapidando, né? Aquela história, ferro afia com ferro, né? Então, é isso. Aí, assim, eu trouxe alguns livros aqui, mas foi porque você falou assim, eu estou interessada nesses títulos e tal. Aí, se você quiser que eu mostre, eu mostro. Se não, se for encher demais a live. A gente tem uma pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta interessante. Se você quiser depois, você posta a foto dos seus livros, me marca no Instagram que eu reposto nos stories. Porque aí essa pergunta aqui é interessante, eu quero que se responda. Perguntaram aqui, ó, como foi a reação da sua família com a sua conversão? Ó, a gente tem aí 12 minutos. Manda ver, essa daí eu quero ver. A pessoa que mais reagiu contra é o meu avô. O meu avô já por inúmeras vezes, eu estava lá na casa dele, ele me chamava, senta aqui na mesa. Aí começava a abrir a Bíblia, me mostrar, e papapá, e assim, aí depois eu falava, acabou, vô? O senhor acabou? Ele falou assim, não, mas acabou? Eu quero que o senhor aponte tudo que o senhor quiser apontar. Sim, eu falei assim, então fecha a Bíblia. Agora eu vou te responder tudo, não com versículos, com a história toda da coisa. E eu falava exatamente isso. Só que não sei se é por causa da idade, o que é, mas entra aqui e sai aqui. Então, assim, já aconteceu uns 3 episódios desse, que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Tanto de casa não faz milagre, né? O pecador de casa, muito menos ainda. Agora eu rezo. Toda vez eu peço pela conversão da minha família. Tanto aqui que está fora da igreja católica, quanto aqui está dentro da igreja católica, mas não vive os sacramentos, não vive a vida da forma que Deus quer que a gente vive. Entendeu? Então, eu tenho até um fato engraçado, porque um dia nós estávamos na rodovia, dentro do carro, eu, meu avô e minha avó estavam no banco de trás, e meu avô falava, e aí eu caladinho ouvindo, e ele falou assim, não, mas porque na igreja católica, das idolatrias, não sei o quê. Aí, assim, a verdade, você não precisa justificar demais, não. Você tem que primeiro chutar o peito. Eu falei assim, não existe idolatria dentro da igreja católica. Eu vi que meu avô até tremeu, assim, eu falei, pronto, nós vamos bater o carro agora. Entendeu? Foi um baque, foi um choque, né? Mas aqui, eu vou parar de falar e vou responder o que você quiser me perguntar. Falei demais, mais do que eu devia. Pode perguntar tudo que você quiser.
Não, uma coisa que eu. Primeiro eu queria falar que isso foi uma aula, né, gente? Não foi história de conversão, foi uma aula, porque tanto que eu aprendi aqui, misericórdia. Obrigada por isso, Daniel. Depois teremos que ter outras aulas. Oh, Essa meu pergunta quem Deus. mandou foi o John que mandou, e era realmente uma coisa que eu queria saber, porque quando a gente está muito ligado na nossa carne, quando a gente se converte, né, a gente sempre pensa naqueles que a gente ama. Ah, mas o que eles vão achar? Será que eles vão se afastar de mim e tal? Mas a verdade é que quando a gente tem tanta certeza daquilo que não interessa, né, Henrique? Não Eu interessa. digo, eu digo que a resposta para isso é o amor. Você tem que amar a pessoa mais do que naquele sentido de querer que ela goste de você. Você tem que amar ela ao ponto de querer que, mesmo ela te odiando, mesmo ela te negando, igual muitos amigos cortaram papo comigo e tal, fazendo, você ficou careta, etc e tal. Você tem que ir atrás daquilo ali por amar a pessoa no ponto de querer que ela chegue no céu. Então, eu quero que eles vão para o céu. Eu quero ter um bom convívio com eles, com os meus amigos, com as pessoas que fizeram mal para mim nessa vida. Mas se não der nessa vida, tudo bem. Eu quero, o meu foco é assim, nós estamos aqui no céu agora, tudo aquilo lá passou. Então, se for preciso eu fazer penitência para eu chegar lá e talvez para garantir um pedacinho no purgatório, Deus em algum momento enviar alguém ali, tocar o coração deles, que não seja a conversão deles, não seja por mim, não me interessa por onde, por qual caminho que ela seja, desde que eles sejam salvos, entendeu? Então, essa questão, você ama a sua família, você tem medo deles ficar contra você, ame eles mais um pouquinho ainda, e aí você vai ter força, entendeu? Minha resposta para essa pergunta é essa. O amor, ele constrange, né? Quando a pessoa. Por isso que Jesus falou que quando a pessoa bate no lado, você dá a outra, né? Você não revida. Porque o amor, ele constrange. Eu tenho duas perguntas para você, Daniel, mas eu não sei se vai dar tempo de responder. Você pode dar uma resumida, assim. A primeira Tem pergunta. quanto tempo? Falta 8 minutos. Porque A eu primeira. fiz uma live uma vez que ela foi 1h20, mais ou menos, não cortou. Então, não sei qual é o que é esses limites de tempo. Tá. Às A vezes gente você tá vai achando que vai indo, qualquer cair. coisa ele corta a gente. Eu tô achando que Beleza. vai ser uma hora, qualquer coisa ele corta a gente. A primeira Show. pergunta que eu tenho é como que foi o começo da sua relação com Maria? Tá? Tipo assim, se você lembra como que foi seu primeiro terço, porque foi muito emocionante, por exemplo, o Scott Hahn contando, né? O Scott, que a gente não falou dos livros do Scott, né? Mas o Scott contando a primeira vez que ele rezou o terço, né? Foi, tipo, muito emocionante. E a segunda coisa que eu quero perguntar, como que foi sua primeira comunhão? Porque você fez sua primeira comunhão há algum tempo atrás, né? Eu falo, meu Deus do céu, gente, que emoção que deve ter sido esse dia. Então, a questão, primeiro, é a minha relação com Maria. Como o princípio das coisas, eu já tinha entendido que não está certo, a Igreja Católica está certa, tudo que eles ensinam ali está certo, então eu tenho que aceitar primeiro, antes de entender, né? Então, assim, eu tive pelo menos essa inteligência de pensar, olha, tem 2000 anos que o grosso da intelectualidade do ser humano está dentro dessa instituição, então não vou ser eu que vou surgir com uma perguntinha nova que eles não pensaram antes. Então, cabe a mim só achar a resposta ali. Então, de cara, eu aceito tudo que o magistério da igreja ensina. Ponto final. Não existe católico que concorda com a igreja aqui ou ali. Não, não existe isso. Mas a relação com Maria, então, se eu tinha isso, os ensinamentos como certos, mas uma coisa é você saber, outra coisa é você viver aquilo ali. Esse livro aqui me ajudou demais, ó. Vida de Cristo, do Fulton Sheen. Fulton Sheen narra a vida de nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesse livro de uma maneira incrível, mas ele mostra, você vê a participação de Nossa Senhora, tudo ali, tipo assim, de uma maneira discreta, mas a atuação dela em todo aquele papel, e assim, não tem como não se compadecer com o sofrimento dela, dando tudo por nós, que ela deu o filho dela ali, digamos assim, o que Abraão não consumou ali no sacrifício de Isaac, que Deus mandou parar, pode parar, Abraão, Nossa Senhora consumou. Ela acompanhou o filho dela até no alto daquele monte e viu ele ser sacrificado. Eu comecei a entender tudo que a nossa mãe passou ali, participando da nossa redenção, aquilo ali eu chorava igual um menino pequeno, entendeu? Então eu comecei a ver isso, e assim, o meu primeiro terço, eu pedi minha avó lá na casa dela para me ensinar como é que rezava, nem que eu anotei num papelzinho. Não foi uma experiência muito espiritual, não, né? Só que aí depois eu comecei lendo
esse livro, né? Foi na Páscoa do ano passado, na Quaresma, na verdade, que eu li esse livro, e eu rezava o texto do dia, e ficava meditando, pensando nos aspectos, nos detalhes daquele mistério. E assim, por um bom tempo, nos mistérios dolorosos, não tinha uma vez que eu rezava os mistérios dolorosos, que eu não chorava como um menino pequeno, pensando na dor de Nosso Senhor, mas também pensando na dor de Nossa Senhora. Imaginar naquela cena, né, da Paixão de Cristo, a hora que eles trazem ele ao público de novo, depois de ter sido espancado, coroado de espinhos, todo desfigurado, você vê aquela mãe ali do fundo vendo aquilo ali. Meu Deus, sabe? Isso assim, aquilo ali, se não corta o coração de uma pessoa de qualquer religião, fala assim, meu amigo, você tem sérios problemas, entendeu? Então, na hora que eu comecei a ver tudo que ela passou participando da nossa redenção, como que eu não a amaria? Entendeu? Então, assim, é um amor que vem só crescendo desde então. Então, esse livro me ajudou demais. A oração do terço, meditando os mistérios, é tiro e queda. O terço não são vãs repetições, como muitas pessoas falam. Essas Ave Maria são músicas de fundo, que você vai rezando e pensando no mistério que está sendo contemplado. E assim, Deus te dá detalhes daquilo ali que na sua criatividade você não teria. Já teve vezes assim que eu estou rezando um mistério ali, por exemplo, a apresentação de Jesus no templo. E naquele dia, Deus falou para mim assim, pensa em São José, na humilhação que ele passou de chegar ali e não ter dinheiro nem para o sacrifício mínimo, que era um cordeirinho. Ele pegou 2 pombinhas, né? Ele sabia que ele estava levando o Deus feito carne, com a sua mãe imaculada ali do lado, como, digamos assim, 2 estrelas no céu, do céu na terra, né? E ele não tinha nem o mínimo. E ele sempre muito resignado, entendeu? Pensa na humilhação que ele está passando ali, que ele passou ali, e que todos os pais hoje estão passando. Conclusão, nesse dia eu tinha rezado esse terço, fui na missa, não fazia ideia do que seria a palavra do evangelho naquele dia, e foi exatamente isso. Oh, meu Deus. É muita coincidência, né? Então, assim, a reza do terço, ela é importantíssima para nos aproximar de Deus, para nos fazer compartilhar dos mistérios da vida de Cristo, para a gente criar essa amizade, para a gente conseguir ter força para resistir à tentação, você está entendendo? Porque a grande questão é isso, você vê do católico, você vê um pecado ali, você pensa, isso aqui está me impedindo de ser um santo. Aí você luta, faz jejum, confessa, recebe os sacramentos, até o momento que você supera aquilo ali. Aí depois você vê, não, tem mais uma coisa. E é assim, e vai ser assim o resto da vida. Entendeu? É uma escadinha, é uma escada de que você vai sempre lapidando, 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 e no final você vai falar para Deus, oh, meu Deus, eu consegui fazer assim até aqui, daqui para frente eu conto com o Senhor, entendeu? Então, é a engenharia de santidade de Deus. Então, assim, a minha história com Nossa Senhora foi isso, ela não foi muito traumática igual de muitos protestantes, porque meio que eu tinha aberto o coração e falei assim, meu Deus, Senhor, faça o que o Senhor quiser. Né, o senhor tem carta branca para trabalhar aqui. Estou com ele aberto até hoje, porque eu ainda tenho sou muito cabeça dura, sabe, Débora? Então, é isso. Tem mais alguma pergunta que você queria? Somos muito racionais, né? Essa é o desfecho, somos completamente racionais. Eu queria saber, eu não sei se vai dar mais de 1 hora, mas descreve o que você sentiu no momento da sua primeira comunhão, assim. A minha primeira comunhão, eu até conversei com o pessoal de um grupo, eu chamo de um grupo de amigos, né? Mas é um grupo lá de São João del Rei, que se une em torno de uma partilha religiosa em comum, né, e tal. É uma bênção esse grupo, uma bênção. Eles fizeram parte de todo esse processo também. Eu falei para eles, eu não consigo descrever ainda, eu não sei se eu vou conseguir. Quando eu recebi a minha primeira comunhão, né, o processo foi assim, eu comecei a ir na missa lá, eu já estava convencido que a fé católica era correta, aí eu comecei a ir na missa disfarçado, né, no fundo, por um tempo, até que eu criei coragem e tocaei o padre no final, né, depois que a missa tinha acabado, e falei, olha, eu quero participar das coisas, como é que funciona isso aí? Aí ele falou assim, então você vai me encontrar ali na secretaria, tal dia, tal horário, que eu vou te instruir. E ele me matriculou na turma de catequese. Fiz a turma, o catecismo por um bom tempo, até que suspendeu tudo por causa do coronavírus. Depois a gente seguiu mais um tempo online, até que meio que parou tudo. E eles falaram, e até fiquei muito chateado, porque o secretário, um idiota do secretário, eu não tenho vergonha de falar isso,
de uma diocese, da diocese, não o pessoal que estava do catecismo, que são ótimas pessoas, mas esse secretário soltou uma nota falando que estavam suspensas as turmas, que não era para ninguém ficar afoito, só para receber os sacramentos. Só, Débora, só. Olha para você ver, só, né? Porque o catecismo é um curso que dá diploma. Oh, meu Deus do céu. Então você está falando que a Eucaristia é um diploma, que o Cristo vivo ali em corpo, alma, sangue, divindade, é a mesma coisa de um diploma? Eu falei assim, ó. Aí eu manifestei no grupo, falei, não, gente, isso aí é um absurdo. Como é que eu faço para eu falar com o bispo? Porque isso não pode, não. O apóstolo Paulo falou assim, quem irá nos separar do amor de Cristo? Né? Do amor de Deus? Eu falei assim, vai ser um secretário de diocese, vai ser um bispo. Eu não sei se o bispo estava de acordo com isso, mas eu falei, não, eu não vou aceitar isso. Entendeu? Nem uma parte da igreja que tiver... Esse povo oferecendo plano, né, eles não dão trégua. Eu nem... alguma pessoa dentro da igreja que tiver mal intencionada, eu não vou aceitar eles me separar de Deus. E aí eu fiz um rebuliço lá, e aí até voltaram a turma, está acontecendo a catequese, o pessoal vai receber a primeira comunhão, vai crismar mais para frente. Mas por que eu fui antes, né, igual você viu? Nesse dia, a minha avó me ligou, a minha avó que é católica, me ensinou a rezar o terço, e eu falei para ela que eu estava chateado demais com isso, e ela falou, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Aí ela ligou para um padre amigo dela, da cidade dela, conterrâneo lá, explicou a situação e marcou com ele um encontro, pouco antes da celebração da missa, no sábado, que ele ia fazer. E para eu conversar com ele. E aí ele falou, não, então beleza, Daniel, você me passa o contato do povo lá de São João del Rei, dos catequistas e tal, que eu preciso... não é que eu não confio em você, mas se alguém me pedir satisfação, eu tenho que dar. Quem que é esse cara aqui? Entendeu? E aí eles mandaram para ele um documento falando que eu tinha feito tudo direitinho, né? E só não tinha recebido os sacramentos ainda por causa de coronavírus, de pandemia. E eu acho que nem podia estar falando esse nome aqui, né? E ele pegou e me colocou em contato com um casal de catequistas, só para, tipo assim, dar uma checada se ele está preparado. E aí era para ser minha primeira comunhão e o sacramento do crisma agora, pouco depois da Páscoa. Mas no primeiro encontro que eu tive com o meu casal de catequistas, né, que foi online, nós batemos um papo e depois da gente conversar, eles falaram que me achavam preparados. Então foi julgamento deles, entendeu? E falaram assim, ó, Daniel, a gente quer que você faça a sua primeira comunhão antes disso. Eles ficaram assim tão ansiosos quanto eu. E eles mexeram os pauzinhos deles, conversaram com o padre lá e tal, e conseguiram adiar para aquela semana mesmo, que foi no domingo. Só que depois eu fiquei sabendo que não ia ser aquela semana, porque o padre que ia celebrar a missa lá era o diretor espiritual do grupo que eles participavam. E o padre que celebrou a minha primeira comunhão, que foi o que minha avó entrou em contato, ele queria celebrar a missa que fosse a minha primeira comunhão. Não só auxiliar, mas ele queria celebrar essa missa. Então, ele não queria que fosse naquele final de semana, porque ia ser outro padre. E aí, na quinta-feira, o outro padre entrou em contato e falou assim, ó, não vou poder celebrar essa missa que aconteceu um imprevisto. Aí eles já entraram em contato comigo direto, Daniel, arruma suas coisinhas aí, arruma uma camisa branca se você não tiver e tal, essa primeira comunhão vai ser esse domingo mesmo. Então eu fiquei tão aéreo que no sábado eu passei na frente de um barbeiro, falei, não, vou pedir o cara para acertar minha barba, esqueci meu óculos lá, fiquei 3 dias sem óculos, sem enxergar direito. Entendeu? De tão assim, ansioso que eu fiquei, recebi minha primeira comunhão e assim, o que eu falo assim, que eu não consigo descrever o que aconteceu lá na hora, porque foi um negócio muito doido, que eu não conseguia fazer a ação de graças. Na minha cabeça só vinha as palavras de São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Era só isso que eu conseguia falar ali, enquanto eu estava com Cristo em mim. Eu acho que era só isso que ele queria de mim, porque eu não conseguia vir mais nada, era só meu Senhor e meu Deus. Agora, até que enfim, nós estamos aqui junto de corpo e alma, você está entendendo? Então, assim, foi incrível. Foi, assim, eu vejo toda essa história aí, assim, Deus deu atenção até demais, né? Porque quem é o Daniel na fila do pão? Ninguém, né? É um Zé Mané. Mas você vê um cuidado de Deus desde lá de trás, entendeu? Eu falo assim, que a pessoa precisa ter mais fé para acreditar que Deus não esteve presente em todo esse processo do que para acreditar que esteve.
Faz, pô, se a pessoa falar, não, tudo isso foi coincidência, faz, não, cara, então você, parabéns pra você, porque você tem mais fé que eu. Eu queria ter uma fé dessa, entendeu? Então, assim, Não essa é, foi o que isso. me E chama assim, mais. Pode falar. não, só ia falar que assim, que eu achei que foi providência de Deus para aquele final de semana, porque eu fiz a primeira comunhão no domingo, na segunda-feira as igrejas fecharam. Então nós estamos Nossa. sem missa desde então. Foi a última missa celebrada desde então, E entendeu? você só comemorou aquela vez, então. Foi. Estou aqui, né? Digamos assim, como é que eu posso falar? Eu senti o cheiro do bolo, né? Provei. E depois guardaram ele no forno. Não, você vai esperar. Entendeu? Meu Deus, agora eu estou naquela sede de sacramento, de Eucaristia, entendeu? E mais uma vez Agora vou ter que exercitar a virtude da paciência. é paciência. O que me chamou muita atenção nessa história também é que a sua avó foi com Maria, né? É pra gente. Ela intercedeu por você, para que você conseguisse aquele feito. Assim como Maria faz com a gente. Na hora que você falou, eu falei assim: caraca, é igual a Nossa Senhora, né? Olha ela, ela te ajudando, né? Foi ela que correu atrás. Se não fosse por ela, você não teria conseguido, né? Provavelmente. Não, minha avó vai ser minha madrinha naquele, entendeu? Ah, Como diz, as duas avós, eu amo as duas demais, eu tenho uma relação muito boa com elas, igual eu falei lá no comecinho, né, por causa do vídeo do Olavo, eu tenho esse negócio com os meus avós, eu gosto muito de velho, entendeu, de gente velha, acho que por causa dessa relação boa com meus avós, mas essa minha avó, mãe do meu pai, no meu processo de conversão e crescimento na fé, ela tem um papel muito importante, né, ela me ensinou a rezar o texto, então, assim, é mais do que justo ela ser minha madrinha, entendeu? sim, com certeza. Gente, a gente passou de uma hora, eu acho que agora tá numa nova configuração de live, né? Eu que tô perdida no tempo que tá passando de uma hora. Alguém tem uma pergunta, alguma pergunta pro Daniel? O pessoal pediu para deixar salvo, eu com certeza vou deixar salvo, gente. Se o Instagram me bugar nisso daqui, eu vou ficar muito chateada, sério. Tem que deixar esse negócio salvo, porque isso daqui é uma aula misturada com uma história de conversão, que eu não sei nem explicar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aí nos comentários, eu queria agradecer de novo, Daniel, porque como eu falei para você, né, quando você me mandou os áudios, eu falei, gente, será que ele vai ficar chateado comigo? Porque assim, a gente entra numa intimidade da sua vida, sabe? Tipo, às vezes a pessoa não quer falar sobre isso, às vezes a pessoa não quer falar sobre a vida dela, né? E aí eu fiquei te pressionando pra você contar as coisas, né? Com uma boa colérica que não existe nunca das coisas. E aí, aí depois que eu fiquei pensando, né? Mas para você saber, tem algumas pessoas que estão assistindo essa live agora que são protestantes, tá? Então, eu espero que tenha servido, que são protestantes e que estão voltando para o catolicismo. Então, talvez essa live seja Que bom. decisiva. Glória a Deus. Glória a Deus, temos que rezar por essas pessoas, né? Você tem alguma dúvida também, né? Tem alguma pergunta, alguma coisa assim? Você falou que eu tenho que contar da minha história de conversão também. E a minha história não tem emoção assim, gente. Vai dar 10 minutos. Não Pode tem. contar, faça o favor. Não, depois a gente faz uma outra live para contar, mas a minha vai dar 10 minutos de live. Não é história bonita Sei dele? lá, vamos ver, só acredito vendo. Tá bom. Gente, então acho que ninguém tem dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Seus amigos estão tudo aqui, ó. Alguém falou que é para você virar padre. Deixa eu passar aqui para cima. Cauane falou que é para deixar a live salva. Não sei quem é, deve ser sua amiga. Vinícius falou que você pode virar padre. Deve ser Seu meu primo. primo. Isso. O povo tudo entrando. Eita, Glória, Bima tia. Não sei quem é, você deve conhecer. Minha tia tá aqui, tia Maria. Vou deixar salvo, Gustavo. Um monte de pessoas. O pessoal adorou sua comparação do supermercado, eu também adorei. Sabe que eu tava lembrando da sua comparação do supermercado? Que esses dias eu tava estudando aquela vertente que fala sobre catolicismo, cinco solas, né? E eu tava estudando aquela que fala que só a escritura, né? Da escritura. Sola escritura, eu acho que fala, né? Não sei como que fala. Aí eu entrei quando eu estudo essas coisas, eu tento não olhar só a vertente católica, eu tento olhar o que o outro também tá falando, né? Pra ter uma noção de como eles pensam. Gente, eu entrei num site protestante e eles falavam, parecia, sabe aquelas. Desculpa aí, protestantes do meu coração. Mas sabe aquelas crianças de escola que não quer obedecer o professor?
tava parecendo aquelas crianças que não queriam obedecer. Falava assim, não, mas por que só o padre, por que o padre interpreta a Bíblia? Ele vem de onde? Por que eu tenho que obedecer o padre? Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de obediência, sabe? Aí eu reparei isso. Outra coisa que eu reparei de você também, que você falou, que uma coisa que eu acho que segura muitos protestantes dentro da igreja protestante é a questão do orgulho. Eles têm muita dificuldade de aceitar que estão errados. A verdade muitas vezes está na frente deles, eles não conseguem aceitar. E eu acho que essa é uma virtude sua, né? Que você não é uma pessoa orgulhosa, né? Pelo menos tento não ser. Sim, sim. E às vezes também, Débora, porque eu vejo, por exemplo, mau exemplo no clero tem demais. E às vezes a pessoa pensa que é o que sai da boca do padre que é o que está correto. Um amigo meu há pouco tempo, ele me perguntou, assim, como é que você sabe se o padre Paulo Ricardo está ensinando tudo certinho? Eu falei assim, olha, é só eu pegar o que ele falou e conferir no catecismo. Porque a igreja, o que a igreja afirma como verdade, está tudo documentado, não é conversa de boteco, entendeu? Então, assim, se o que o padre está falando cheira mal, confira nos documentos da igreja, confira no catecismo. Pega o Código de Direito Canônico, os documentos da igreja estão de fácil acesso, você não precisa gastar um tostão, está tudo online, você joga o catecismo, você acha tudo online. Eu gosto de ter as coisas em papel, sabe? Não gosto muito de olhar para computador e tal. Então, é um colosso de livro em cima de outro colosso de livro. Mas, quem não gosta, está tudo online. É muito fácil. Não precisa ficar nessa dúvida de achar que você está refém do padre, entendeu? E assim, o padre começou a fazer trem errado, o padre está saindo com a mulher do vizinho ali, assim, o padre vai prestar conta com Deus, mas isso não muda que a igreja está correta, o que a igreja ensina está lá nos documentos da igreja. Não mudou nada para a igreja, o Papa não está nem sabendo que esse padre está fazendo isso. Então, assim, a verdade, a igreja, ela é santa por causa do Espírito Santo que nos santifica, não por causa dos seus membros. Se for esperar todo mundo ficar santo para a igreja ficar santa, então não vai ser santo nunca. Igual, acho que é uma frase do Fulton Sheen, né? O fulano fala assim, eu não vou na igreja por conta disso. Eu falo assim, não tem problema, nós temos espaço para mais um pecador, entendeu? Então, assim, tem um monte de pecador lá, não tem problema, nós temos espaço para mais um, você não é santo. Porque quem te dá o direito de querer que o outro ali seja santo antes dele ser católico, né? Ore por ele, reze por ele. O cara tá fazendo negócio errado ali, que você acha que é errado, então bota o joelho no chão, faça uma novena, reze um texto, reze um rosário, se você acha que o negócio tá feio mesmo. O padre Paulo Ricardo fala, quando você tá muito agitado, o diabo fica tranquilo. Agora, quando o joelho dobra, o inferno treme. Essa frase, para mim, sim, faz todo sentido. Quando o joelho dobra, o inferno treme, não tem conversa. Entendeu? Então, o Scott mesmo que falava, eu não lembro que é o Scott, mas eu tenho quase certeza. Scott Hahn, quem não conhece, é aquele autor de Todos os Caminhos que Levam a Roma, que se converteu do protestantismo e catolicismo também. Ele fala, isso mesmo, um livro que todo mundo deveria ler. Ele fala que a igreja é o corpo de Cristo. E quando Cristo foi crucificado, por fora ele estava muito sujo, mas por dentro ele continuava sendo Cristo. Então, a igreja é a mesma coisa. Por fora, ela pode estar suja, mas por dentro, ela continua sendo a igreja, sabe, de Cristo. Ela continua sendo ela. Então, não tem por que ficar olhando para fora, para os pecados dos outros, porque a gente também tem o nosso pecado, né? Muitos, por sinal. Então, Cristo mesmo falou, né, em inúmeras parábolas, né, quando você pesca, vai vir o peixe e a sujeira. Depois os anjos vão separar a sujeira, o joio e o trigo, né, vão crescer juntos, depois vão ser separados. Nas cartas de São João, falando dos membros da igreja que depois vacilaram e fizeram coisas erradas, estavam conosco, mas não eram dos nossos. Então isso se aplica a toda a igreja, desde os membros, os leigos até o clero. Estão conosco, mas não eram dos nossos. E a gente vai saber quem não eram dos nossos no dia do julgamento. Então, como diz, resolvido a questão, né? Exatamente. Bom, queria agradecer de novo a sua presença, Daniel. Tá todo mundo aqui falando que gostou. Eu vou deixar salva, se Deus quiser, o Instagram vai me ajudar. Inclusive, para deixar salvo, é só fechar que ele dá a opção, né? Depois que você fecha, ele dá a opção. Eu só queria, o que eu vi aqui agora, né? Eu não vi todos os comentários, mas eu vi um agora do meu primo Vinícius, falando que tem orgulho. Eu queria agradecer muito, porque é uma pessoa muito querida para mim, praticamente um irmão também, né? Eu amo meus irmãos, um tá até ali do lado, falou que ele ia assistir, não sei se você tá assistindo. Mas o Vinícius também,
uma pessoa que já me ajudou muito, até quando eu comecei minha caminhada, eu comentava com ele, e ele falou, não, vamos participar de um negócio que vai ter lá em Itaúna. Então, não cheguei a participar na época, não, mas ele deu muito apoio, eu agradeço ele muito por isso. Alô? Ai, que fofo. Ele tá aqui desde o Então, começo comentando. É isso. Para deixar salvo é só fechar, que aí ele dá a opção para deixar salvo, né? Você que é expert de lives. eu só fiz uma até hoje. Eu acredito que se você fechar, ele vai te perguntar se você deseja salvar, se não me engano, por 24 horas ou se você deseja enviar para o IGTV, se não me engano. Aí não é a opção de 24 horas, é a outra. Tá, beleza, porque era minha cara fazer essa opção de fazer 24 horas, que eu sou meio analfabeta digital, gente, eu sou péssima com essas coisas. Então, de novo, obrigada pela sua presença, Daniel. Se a gente podia fazer depois uma live, olha eu convidando o Daniel para outra live, isso aqui foi uma live, uma aula, né? Uma live falando um pouco sobre essas mentiras que contaram para os protestantes, para a gente bater de frente, sabe? Essas coisas que você falava pro seu avô, a gente faz aqui. O que você acha da gente marcar essa live depois? Assim, para todo mundo que é protestante aqui e tal, eu digo que assim, a gente pode fazer essa live, mas a minha intenção não é humilhar ninguém, nem envergonhar ninguém, mas eu quero para os outros o que eu acho que é bom para mim, que é a verdade. Tem esse livro aqui muito bom, Luz nas Trevas, do padre Júlio Maria Lombardi, que é uma resposta a várias objeções protestantes. O livro é todo disso, ele é muito rico, a gente pode marcar essa live sim, né? Eu vou mostrar aqui pelo telefone, que eu tinha mais ou menos separado aqui para mostrar para vocês. Alguns poucos livros. Depois você tira foto e posta nos stories, que aí eu reposto aqui pro pessoal ver. Beleza, eu vou tentar esparramar eles aqui pela mesa para poder aparecer a capa e marco e posto lá nos stories, aí eu te marco, que aí assim dá para você repostar, né? Eu sou meio analfabeto com esse negócio, nem tô aprendendo. Tá bom. Beleza. Então tá, gente. Obrigada de novo, Daniel. A gente se vê numa próxima live. Se Deus Muito quiser. obrigado, um abraço para todo mundo. Fica com Deus. Boa Páscoa, bom Tríduo Pascal aí pra gente. Amém. Uma santa Semana Santa para todo mundo. Amém. Tchau, gente. Amém.